Olá, hoje a gente vai discutir bastante coisa, beleza? Então se preparem aí. A gente está pensando aí na questão do surgimento do ser humano. Mas para isso a gente precisa pensar que nós viemos da Terra, nós vivemos na Terra e nós somos animais. Então a gente tem que pensar no processo na história do planeta e do desenvolvimento das espécies animais, beleza? Para isso eu preparei esse quadro aqui com essas datas, com essas escalas, para a gente entender a diferença e a questão do longuíssimo prazo do qual a gente está tratando. Num primeiro momento a gente tem uma divisão aqui de bilhões de anos, a Terra teria surgido há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, então a gente tem uma escala aqui de 1 bilhão, 4,5, 3,5, 2,5, 1,5, meio bilhão, ou seja, 500 milhões. Num segundo momento, a gente está dividindo aqui numa escala de 100 milhões de anos, 500, 400, 300, 200, 100. Beleza? Para depois a gente entrar numa questão aqui de dezenas de milhões de anos, 65, 55, 45, 35, e daí em diante, daqui a pouco a gente vê como é que essa escala se transforma daqui para frente. Beleza? Então, a gente pensa no planeta Terra, no seu surgimento, essa grande rocha, esse grande planeta que se desenvolve aí a sua órbita ao redor do Sol e que num primeiro momento era basicamente uma grande bola de magma, de lava, digamos assim, dessa coisa derretida, desses minérios e metais derretidos, tá? Num processo de longuíssimo prazo, de bilhões de anos, a gente tem um resfriamento da Terra, levando ao surgimento de rochas, ou seja, da crosta terrestre, que até hoje a crosta, os continentes, estão basicamente flutuando aí nesse magma, correto? A gente vai discutir um pouco de geografia, um pouco de ciências, biologia, hoje vamos ser interdisciplinar, tá? Então é isso, surgem os primeiros continentes, a primeira crosta terrestre, mas lembrando que a gente está falando de um planeta muito diferente do que a gente conhece hoje em dia, tá? Nesse processo também de longuíssimo prazo, desse primeiro momento, ocorre o surgimento das primeiras bactérias, das primeiras células. Todo mundo já ouviu falar do sopão da vida, né? De como a água veio parar aqui na Terra também, ao que tudo indica, através de meteoros, ela veio congelada nesses meteoros, que foram chocando aí a Terra, fazendo com que a Terra passasse a ter água em estado líquido. Beleza? E líquido com calor, ela também se tornava gasosa. Beleza? Essas primeiras formas de vida, essas cianobactérias, elas eram capazes de produzir oxigênio. Surgiu aí o fenômeno da fotossíntese. Beleza? Para vocês terem uma ideia, esses 4 bilhões de anos desse primeiro período da Terra, desse primeiro éon da Terra, como é chamado, juntos eles formam quase 90% do tempo de vida da Terra. Por isso que essa escala precisa ir diminuindo de tamanho. Esse primeiro processo aqui envolve mais ou menos 88% do tempo da história da Terra. Em outras palavras, se a gente pudesse resumir esses 4,5 bilhões de anos da história da Terra em um dia, em 24 horas, ao final desse processo nós já estaríamos às 8 horas da noite. Ou seja, se toda a história da Terra fosse um dia, nesse processo aqui a gente já estaria às 8 horas da noite e daqui para frente tudo que aconteceu seriam as próximas 4 horas ou 10, 12% do tempo da história da Terra, beleza? Então é um processo de longuíssimo prazo. No final desse primeiro momento é onde vão surgir as vidas pluricelulares, beleza? Voltando, nesse grande sopão da vida, átomos e moléculas que vieram de explosões, de estrelas, de coisas que foram colidindo com a Terra, que ficaram aí nesse grande sopão dentro da água, numa mistura de calor do magma, de radiação solar com uma atmosfera ainda muito instável, beleza? Então, diversas condições de temperatura, pressão, de acidez, de diversos elementos que fizeram
com que os átomos e moléculas se transformassem numa célula. A gente vai discutir aí esse processo de desenvolvimento das espécies um pouquinho mais para frente, tá? Mas é no final desse primeiro longuíssimo momento, desses primeiros 90% quase da história da Terra, é que vão surgir as vidas pluricelulares, ou seja, um organismo com mais de uma célula, beleza? Em torno de 540 milhões de anos atrás, mais ou menos, a gente vai entrar na era que a gente chama de Paleozoica, beleza? Nesse momento, vai ocorrer uma grande diversificação da vida. A vida vai se transformar, vão surgir novas espécies, novas formas de vida, beleza? Os primeiros peixes, basicamente, peixes que não tinham maxilares, que não tinham pulmões. Os primeiros organismos eram basicamente filtradores dos alimentos que estão no mar e eles vão se transformando aí no longo prazo. De novo, a gente vai discutir esse processo de como que se transforma, como que a gente entende essa transformação, que vão surgir os primeiros peixes, vão surgir também as primeiras plantas terrestres, tá? Então o que vai acontecer? As plantas, os vegetais vão ser os primeiros seres a sair da água. A gente está pensando, de novo, num planeta muito diferente. Se a gente pudesse passar esses 4 bilhões de anos num filme, a gente ia ver um lugar muito dinâmico, em que essa crosta terrestre ela muda muito. Horas o continente está congelado, hora está descongelado, os mares mudam, as temperaturas, a atmosfera, tudo é muito dinâmico, beleza? A gente está falando, de novo, de longuíssimo prazo. Tá? Com a saída dessa vida vegetal do mar para os continentes que até então ou eram congelados ou eram desérticos, em geral, os primeiros seres a conseguir sair da água e se estabelecer na Terra vão ser plantas, beleza? Há mais ou menos 420 milhões de anos, essas plantas vão desenvolver, vão virar as primeiras florestas, aumentando muito o nível de oxigênio na atmosfera, beleza? De dentro d'água vai ocorrer um processo semelhante, em que os peixes vão se tornar híbridos aí, vão conseguir, o primeiro bichinho a fazer uma flexão foi uma espécie que passou por uma transformação e conseguiu usar suas nadadeiras para fazer esse movimento, para conseguir colocar sua cabeça para fora da água. Tá? São peixes agora que têm pulmões, são capazes de respirar de certa forma aí, fora da água, já tem maxilares, os peixes já comem uns aos outros, beleza? Desses animais que eram filtradores de sujeira, digamos assim, que está no mar, agora nós temos animais que comem outros animais nessa longa transformação das espécies, tá? Desses peixinhos com pulmões, desses peixinhos que numa potencial seca de uma região conseguem se arrastar, viver um pouquinho de tempo fora da água e se arrastar até uma próxima poça d'água, um próximo rio, vai se desenvolver no longo prazo os anfíbios. A gente tem como principal exemplo aí o sapo. O filhotinho do sapo, os girinos, eles precisam viver necessariamente dentro da água, enquanto o sapinho maduro ele é capaz de viver tanto fora quanto dentro da água, né? Há mais ou menos 358 milhões de anos vai se desenvolver aí fora d'água os primeiros insetos também, tá? Então a gente já tem os anfíbios, agora a gente tem insetos, e dessa derivação, dessa variação, dessa transformação dos anfíbios vão surgir os primeiros répteis, tá? Os anfíbios, eles geralmente, assim como os peixes, colocavam seus ovos dentro da água onde tinham muitos predadores. Os répteis vão desenvolver esse mecanismo aí de, ao viver fora da água, colocar os seus ovos também fora da água. Então a gente tem a tartaruguinha, por exemplo, que o ovo, ele nasce do ovo e já vai para dentro da água. É um processo oposto do girino, né? E desses répteis, no longuíssimo prazo também, vão surgir os primeiros dinossauros, tá bom? Então a gente está falando aí, a gente falou já de um primeiro momento de 4 bilhões de anos até o surgimento das primeiras vidas pluricelulares. Aí a gente pensou num processo aí de mais ou menos 250 milhões de anos da diversificação da vida, da saída das primeiras plantas
dos peixes que se transformam em anfíbios, dos anfíbios que vão se transformar em répteis. De novo, a gente vai discutir esse processo de transformação daqui a pouco. Tá? Então a gente já está falando aí de um planeta que tem muita vida embaixo d'água e começou a ter vida fora d'água. Florestas, anfíbios, répteis. Tá? Só que o que vai acontecer? Há mais ou menos 300 milhões de anos atrás vai ocorrer uma grande extinção. 96% das espécies, 96% da vida vai ser eliminada. Ou seja, toda a forma de vida que existir daí para frente vai ser ancestral, vai ser derivada desses 4% que sobraram, que restaram e que sobreviveram. Beleza? Na escala dos milhões de anos aqui, a gente chega finalmente em 250 milhões de anos atrás, no que ficou conhecido como a Era Mesozoica. Paleozoica, Mesozoica. A Era Mesozoica é dividida em 3 períodos. Ninguém é obrigado a lembrar disso aí dentro do calendário escolar, tá? A gente só está fazendo essa breve história do planeta Terra e dos seres vivos. O primeiro momento, o Triássico, é onde surgem os dinossauros, tá? A adaptação, a transformação dos répteis se transformando em dinossauros e também dos primeiros mamíferos, tá? Na variação aí das espécies vão surgir os primeiros mamíferos que em geral eram pequenos, eram bichos muito pequenos, em geral roedores, que eram meio que presa, eram o alimento, digamos assim, de outros animais. Isso explica muita coisa dos instintos da maioria dos mamíferos aí, coisa que a gente também vai conversar mais pra frente, tá? Mais ou menos 200 milhões de anos atrás, ou seja, 50 milhões de anos depois, os dinossauros já são maiores, já são dominantes nessa camada continental fora da água e também vão derivar aí para o surgimento das aves. As aves são diretamente derivadas de répteis dinossauros, beleza? E os mamíferos vão continuar ali como como um grupo de animais meio sorrateiros, meio fugitivos ali, tá? 145 milhões de anos atrás, mais ou menos, vão surgir as primeiras flores, beleza? As plantas com flores. Também a adaptação, a transformação aí da vida vegetal. E com isso, também vão surgir as primeiras borboletas e as primeiras abelhas. Eu acho que talvez eu tenha esquecido de comentar, mas no momento em que surgiram os répteis, há 350 milhões de anos atrás, também surgiram os insetos, beleza? E agora, 145 milhões de anos atrás, ou seja, quase 200 milhões de anos de diferença, vão surgir desses insetos as primeiras borboletas, as primeiras abelhas, os bichos polinizadores, tá? Ocorre novamente uma grande extinção de espécies. Como todo mundo já sabe, já ouviu falar, o asteroide que teria atingido a Terra, provocando aí grandes transformações atmosféricas, sísmicas, etc., que teria levado a uma grande extinção das espécies. Portanto, todas as espécies que existem dali em diante são derivadas, são ancestrais, têm como ancestrais os que sobraram dessa grande extinção. Beleza? Então a gente já passou aí por bilhões e bilhões e bilhões e entramos na escala dos milhões de anos, até que a gente chega na Era Cenozoica. Após essa grande extinção, 65 milhões de anos atrás, mais ou menos, vão surgir as primeiras baleias, ou seja, os mamíferos que vivem dentro da água. Vão surgir os primeiros primatas, os nossos ancestrais mais antigos, aí, ancestrais dos macacos também. E nesse momento vão surgir, vai ter dentro dos movimentos tectônicos dessa crosta terrestre muito fluida, muito dinâmica, que se encontra, que muda o tempo todo, vai surgir a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes. O mundo vai começar a ficar um pouco mais parecido com como a gente conhece hoje em dia. Então, até então não existia os continentes como a gente conhece hoje em dia, tá? É realmente um mundo muito diferente do que a gente conhece. 23 milhões de anos atrás, mais ou menos aí, tá? Então, 65 milhões de extinção dos dinossauros, uma diversificação dos mamíferos, que agora já não tem mais tantos predadores, eles vão poder
viver mais livres, aí, mais soltos, eles vão conseguir dominar mais o ambiente. Vai ocorrer uma diversificação desses mamíferos, levando ao surgimento dos primatas, tá? Que por sua vez, num longo processo, aí, mais ou menos 40 milhões de anos, até o surgimento do primeiro hominídeo. A gente não está falando de humano, tá? A gente está falando de hominídeos. Humanos são hominídeos, mas a gente ainda vai demorar um pouco para surgir aí, tá? Beleza. A gente falou bastante até aqui da diversificação da vida, mas a gente ainda não discutiu como é que esse fenômeno acontece. Para dar um exemplo, vamos pegar um bichinho mais recente aí que todo mundo conhece, as girafas. Geralmente a gente pensa nas girafas como um bicho que tem um pescoço longo, correto? Mas não foi sempre assim, inclusive não é até hoje. Há bastante tempo atrás, as girafinhas que tinham um pescoço mais longo, elas conseguiam acessar frutas mais altas nas árvores, de modo que elas foram favorecidas em comparação com aquelas girafinhas que tinham o pescoço mais curto. O que acontece? Existe uma coisa que chama DNA, ou código genético. Todos nós temos um código genético. Quando o macho e a fêmea cruzam e geram o bebezinho, ele é uma mistura do código genético do pai com o da mãe, beleza? A mistura desse código genético gera um novo código genético, beleza? Um novo DNA, que é a mistura desses outros dois. Nesse processo, podem ocorrer transformações, como, por exemplo, mutações. Então, vamos supor, eu vou dar um outro exemplo para explicar a mutação. Um urso pardo e outro urso pardo tem um filhote. Na hora da codificação, na hora do DNA, do código genético, produzir o bebê, das células produzirem o corpinho, o organismo do filhote, pode ocorrer um erro nessa cópia do DNA, do código genético, de modo que, por exemplo, surgiu o urso, o que a gente chama hoje em dia de urso polar. Portanto, de dois ursos pardos, nasceu um urso polar por causa de um erro na cópia do DNA, na transformação ali do DNA de um e do outro em um novo, no filhotinho. Esse bichinho nasceu branquinho. O que acontece? Na maioria dos ambientes, isso não ia fazer muita diferença. Ele não ia morrer por causa disso, mas ele também não ia ser favorecido por causa disso. Só que o que acontece? Quando a gente pensa num planeta, ou numa região glacial, ou seja, com gelo, o bichinho com o pelo branco, ele vai ser favorecido, porque ele vai ser mais difícil de ser avistado pelos predadores, por aqueles que querem o comer. Vai ser mais difícil dos predadores o verem, assim como ele também vai chegar mais facilmente despercebido perto das suas presas. Ele vai conseguir caçar com mais facilidade porque ele vai ser mais invisível. Então, nesse caso, esse erro genético, essa mutação, essa mudança na hora da cópia ali, favoreceu ele. Isso também pode gerar doenças, pode fazer com que a criança nem sobreviva dentro da barriga. A diabetes, por exemplo, é uma mutação que surgiu aí na espécie humana. Então a mutação ela não necessariamente é uma coisa boa e não necessariamente é uma coisa ruim. Ela pode gerar doenças, pode gerar deformações, como pode gerar transformações que favoreçam aquele bichinho diferente dos pais ou dos seus ancestrais. O que vai acontecer então? Por exemplo, a girafinha do pescoço maior, ela vai ser favorecida, de modo que talvez outras girafas do pescoço mais curto morram, não consigam alimento, enquanto ela consegue. O que vai acontecer? Quem que vai passar o seu DNA adiante? Quem que vai conseguir sobreviver, cruzar e gerar novos filhotes com a mesma característica, que também vão ser favorecidos? A girafinha do pescoço longo. Isso é o que ficou conhecido como a seleção natural. A natureza selecionaria, e indiretamente, os bichos mais bem adaptados a viver em determinados ambientes, tá bom? Então, por exemplo, o urso branco na neve está favorecido. A girafinha com pescoço longo, que consegue alcançar frutas mais altas nas árvores, está favorecida, de modo que, muitas vezes, o DNA, o código genético original,
O que não passou pela mutação é extinto, some do planeta Terra e só sobrevive aquele com a mutação, com a diferença ali em relação aos seus ancestrais. Mas a mutação não é a única forma de transformação das espécies. Existe o cruzamento entre espécies primas que são complementares, que conseguem gerar um herdeiro fértil, tá? Existem também encontros de espécies que geram um herdeiro, mas ele não é fértil, mas muitas vezes existe um encontro que gera um herdeiro fértil, portanto da espécie A no cruzamento com a espécie B surge uma espécie C, que é uma mistura dessas duas espécies, beleza? Também existe um fenômeno de, por exemplo, uma espécie de passarinho A que se espalhou para diversos lugares e depois de milhares de anos, em um lugar essa espécie manteve as suas características, em um outro lugar ocorreu uma mutação em que o bico dessa espécie nasceu diferente, o bichinho nasceu com um bico diferente, mais adaptado a comer os frutos dessa outra região. Os bichinhos, a espécie, o código genético A, daquele primeiro momento que foi para cá e foi para cá, aqui continuou, aqui virou um B, por exemplo. Aqui se tornou um primo, uma variação dessa espécie original, enquanto todos esses que foram para cá acabaram sendo extintos no longo prazo, uma variação dessa espécie com um bico diferente, mais bem adaptado às frutas ou às flores dessa região, foi selecionada naturalmente e sobreviveu. Então nós temos também uma diferenciação por diferentes ambientes geográficos, tá bom? Quem percebeu isso, quem estudou isso, foi um indivíduo chamado Charles Darwin, no século XIX, há mais ou menos 200 anos atrás, aí, por aqui, na nossa escala, que percebeu, estudou e desenvolveu a análise desse processo. Bom, continuando, dentro dessa lógica da seleção natural das espécies, é que se desenvolveu o conceito de evolução das espécies, dessa transformação, dessa diversificação das primeiras células, das primeiras bactérias unicelulares para a vida pluricelular, para aí a diversificação de peixes, se transformando em anfíbios, em répteis, surgimento dos insetos, a variação das plantas também, tá? A lógica da evolução, ela não é necessariamente uma melhora, ela é uma lógica de adaptação. Não é o bicho mais forte, não é o mais inteligente, não existe uma característica específica que defina qual espécie sobrevive ou não, senão o quão ela está adaptada a um determinado ambiente. Então, um passarinho com bico fino, ele é melhor do que o passarinho com bico diferente? Não necessariamente, depende da região. Se em uma determinada região o pólen está bem no fundo de uma planta fina e comprida, o beija-flor, que tem um biquinho fino, vai ser mais adaptado a sobreviver ali. Beleza? Essa é a lógica. Aí tem muita gente que fala, a evolução é aquela teoria de que o homem veio do macaco. Não, isso não poderia estar mais errado. Para começar, que não é isso que está sendo falado. A grande questão é, o homem, o Homo sapiens e os macacos têm ancestrais comuns, eles derivam de uma espécie comum, assim como todos os mamíferos, seja o que está dentro da água, a baleia, seja a gente, ou a vaca, ou o morcego que voa, todos eles têm ancestrais comuns, todos têm como ancestrais os primeiros mamíferos, tá bom? Então, o ambiente também não define o que cada bicho é. O golfinho, um tubarão, pode ser muito parecido com a baleia, mas o tubarão é um peixe e a baleia é um mamífero. A baleia mama, tem uma gestação interna, entre outras características que nos fazem mamíferos. Então, esse vídeo já se alongou bastante, então eu vou falar bem brevemente da questão aí dos seres humanos. Depois eu faço um outro vídeo para a gente pensar aí realmente nesse processo dos hominídeos e dos seres humanos em particular. Mas só para a gente continuar aí a nossa linha do tempo, mais ou menos 3,5 milhões de anos dentro dessa variação dos mamíferos após a extinção dos dinossauros, os mamíferos se proliferam, se diversificam. Há mais ou menos 3,5 milhões de anos, a gente tem o surgimento do primeiro hominídeo que a gente conhece, que a gente encontrou evidências da sua existência, que é um Australopithecus. Ele não é Homo, ele não é do gênero humano. Beleza? A gente depois vai discutir essa questão de gênero, de espécie, de família nesse outro vídeo. Mas só para a gente entender aí que ele já é um hominídeo, beleza?
há mais ou menos 2,5 milhões de anos, aqui é onde a gente marca aí sim o surgimento do primeiro humano que a gente conhece, do primeiro espécie do gênero Homo, é o Homo habilis. A gente vai ver nesse outro vídeo essa questão das habilidades desses primeiros humanos aí, tá? Então o gênero Homo, ele existe há milhões de anos, mais ou menos 2,5 milhões de anos. Outra variação do gênero Homo é o Homo erectus, que teria surgido há mais ou menos 2 milhões de anos, 1,8 milhões de anos. E o Homo sapiens, nós, finalmente, os Homo sapiens, teríamos surgido aí entre 200 e 100 mil anos, 150, 160 mil anos atrás. Portanto, nós somos uma espécie muito jovem comparada com tudo isso. Para vocês terem uma ideia, a razão de eu ter feito essa escala, da gente ter feito toda essa história aí do planeta, é porque fica muito difícil de aceitar essa ideia da transformação das espécies, de um ancestral gerando macaco, gerando humano, gerando vários tipos de humano, se a gente não pensar nessa escala temporal tão longa. Eu também não acreditaria se alguém falasse para mim que o macaco virou um ser humano em 15 anos. Ninguém acreditaria nisso. É por isso que é importante de entender essa escala temporal. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente não tem como conceber o que é 1 bilhão de pessoas, 1 milhão de anos, bilhão de anos. Nós não temos essa capacidade intelectual para entender isso. Mas só para dar um exemplo, a partir das linguagens cotidianas, aí do que é 1 bilhão. 1 bilhão, voltando aqui para essa escala. Se uma pessoa ganhasse 5 mil reais por dia, 5 mil reais por dia, durante 500 anos, ela ainda não seria bilionária. Para a gente ter ideia do que é 1 bilhão. 5 mil reais por dia durante 500 anos não seria ainda, essa pessoa não teria juntado ainda 1 bilhão de reais. Tá? Então é dentro desse cenário temporal de longuíssimo prazo que a gente consegue entender essa questão da evolução das espécies, da transformação, tá? Seja por mutação, seja por cruzamento, mas em geral aí dentro de uma lógica de que os mais adaptados sobrevivem. A girafinha do pescoço longo, o urso branco na neve, tá? Por que a gente não encontra os ursos pardos na neve? Por causa desse fenômeno aí, tá bom? Da adaptação, aquele mais bem adaptado sobreviveu, o que não estava adaptado é extinto, pelo menos de determinadas regiões, tá? A gente tem aí, dentro desse prazo das centenas de milhares de anos, a gente tem alguns processos, ou das dezenas de milhares de anos, do espalhamento do Homo sapiens pelo planeta. Tá? Como é que o Homo sapiens surge? Ninguém sabe exatamente. A grande questão é da variação dos mamíferos, dos primatas, dos hominídeos, o cruzamento entre espécies, a mutação e o cruzamento entre espécies, gerando espécies híbridas, muitas delas inférteis, ou seja, que não conseguem produzir herdeiros, muitas delas férteis. A gente tem aí uma convivência durante milhões de anos de tipos diferentes de humanos, que não são iguais a nós, tá bom? Mas são primos, são parentes muito próximos. Para vocês terem ideia, um chimpanzé, ele tem mais de 95% do seu DNA igual ao nosso. Um chimpanzé é mais parecido com um ser humano do que ele é parecido com qualquer outro macaco, quando a gente analisa o código genético dele. O chimpanzé é mais primo do homem do que de outros macacos vivos nesse momento. Para a gente entender aí como uma espécie foi derivando em outras, tá bom? Então, há mais ou menos 100 mil anos, o ser humano teria saído da África e se espalhado para o Oriente Médio. Há mais ou menos 65 mil anos teria chegado no Oriente, há mais ou menos 50 mil anos na Oceania, há mais ou menos 40 mil anos na Europa, e a gente vai discutir no outro vídeo essa chegada na América, há mais ou menos 35, 25 mil anos atrás. Tá? Só para a gente ter uma noção aqui, concluir a nossa escala, o nosso raciocínio, quando a gente fala aí do surgimento das espécies, da transformação das espécies, do longuíssimo prazo, a nossa espécie está mais ou menos aqui, na escala das dezenas de milhares, centenas de milhares de anos. Surgimento da nossa espécie, a gente convive com outros hominídeos durante um bom tempo, tá? E aí, já na casa das dezenas de milhares, há mais ou menos 12 mil anos atrás, 10 mil antes de Cristo,
É o primeiro momento em que o ser humano aprende a trabalhar a agricultura. Até então nós éramos bantus, basicamente que nem animais, que caçava e coletava, tinha arte, tinha ferramentas, mas basicamente bantus que caçavam e coletavam alimentos. 10 mil anos, 12 mil anos atrás mais ou menos, os primeiros grupos humanos desenvolvem a agricultura. Agora na casa já dos milhares de anos, 6 mil anos atrás, mais ou menos, desenvolve-se as primeiras civilizações, as primeiras cidades humanas, núcleos urbanos com organização, com Estado, ou seja, política, religião, trabalho, funções especializadas. Você tem o cara que é responsável por cobrar impostos, você tem o cara que é responsável pela religião, você tem o cara que é responsável pelas construções, você tem o cara que é responsável pela distribuição dos alimentos, você tem uma especialização, 6 mil anos atrás, tá? E, chegando aí mais próximo, a gente tem a escala das centenas de anos, tá? Há mais ou menos 200 anos a gente não tinha energia elétrica, a gente não tinha trem, não tinha carro, não tinha telefone. É mais ou menos 200 anos aí que tem a Revolução Industrial, que a gente desenvolve esse tipo de tecnologia. Na casa das dezenas de anos, há mais ou menos 70, 90 anos agora, na década de 30 do século 20, é que se desenvolve o rádio. Na década de 50 é que se desenvolve e se populariza a televisão. E há mais ou menos 10 anos é que se popularizou o smartphone, com o qual provavelmente vocês estão vendo esse vídeo. Então, para vocês terem ideia, naquela escala de 24 horas, em que há 500 milhões de anos nós já estávamos às 8 horas da noite, o desenvolvimento das primeiras vidas pluricelulares foi às 8 horas da noite, o desenvolvimento das primeiras civilizações, há 6 mil anos, teria sido a 3 segundos do presente. Então vocês pensam aí no estilo de vida que a gente tem, a turma aí do 6º ano, que tem mais ou menos 12 anos, pensar na escala de tempo da Terra, o quanto a gente não é nem sequer 1 segundo. A gente é 0,0000 diversos zeros, 1 segundo aí da existência, beleza? Então, por enquanto é isso. A gente pensou na história do planeta, a gente pensou no desenvolvimento dos animais, seleção natural das espécies, evolução das espécies, tá? Mutação genética, cruzamento entre espécies, pensando no ser humano como um bicho aí que se espalhou pelo planeta Terra, um planeta no qual ele convivia com outros hominídeos, e do cruzamento aí desses hominídeos que existiam há pelo menos 2,5 milhões de anos, ou 3,5 no caso dos australopitecos, mas no caso do gênero Homo, há mais ou menos 2,5 milhões de anos, a interação entre esses diversos hominídeos, levando aí ao surgimento da espécie humana. Tudo isso é baseado em evidências, tá? A gente tem os ossos, a gente tem os restos de fogueira, de pontas de lança, tá? Para atestar essas datas, tudo isso é comprovado, é estudado, o que não quer dizer que se a gente encontrar um osso humano, uma ossada humana de 300 mil anos no passado, a gente não vai mudar essa data. O que quer dizer é que a evidência, de acordo com as evidências que nós temos até hoje, o ser humano mais antigo seria em torno aí de 150, 160 mil anos atrás. Beleza? É bastante informação, eu sei, mas concentrar aí nesse conceito da seleção natural, da adaptação aos ambientes, em que, vou dar um último exemplo, vou estender mais um pouquinho o vídeo, paciência. A pele branca, por exemplo, dentro dessa lógica do urso polar, do beija-flor, do biquinho do beija-flor, o que foi a pele branca? A pele branca foi uma mutação, tá, de negros, nasceu um filho, um ser humano branquinho, que na maioria dos ambientes talvez não fizesse diferença, em alguns ambientes ele fosse prejudicado pelo excesso de sol, mas em regiões com muito gelo ou em eras glaciais, usando muita vestimenta, somente uma pequena superfície do corpo ficaria exposta à radiação solar, de modo que uma pele negra não seria capaz de produzir suficiente vitamina. Tem vitaminas que a gente só produz tomando sol, certo? Com uma superfície de contato menor, o resto tudo coberto em peles, em roupas,
Somente aqueles com a pele mais clara seriam capazes de produzir as vitaminas necessárias com uma superfície de contato tão pequena de pele em relação ao Sol. Seria por isso, portanto, isso é uma teoria, que existiriam os brancos em regiões mais ao norte do planeta, onde seriam regiões mais congeladas. Beleza? Isso é só mais um exemplo aí da seleção natural a partir de mutações. Beleza? Tamo junto, espero que vocês estejam se cuidando. Tô de olho em vocês. E é isso. Mais pra frente eu faço mais um videozinho aí focado na questão do ser humano. Desculpa ter me alongado tanto, mas não é como se vocês estivessem super ocupados, né? Então, se cuidem, meninos, se cuidem, tá? Saúde!